Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como eu costumo dizer, segundou. Todo mundo tem falado sextou, não é? E dá a impressão que só a sexta-feira é que presta, que o resto dos dias não é bom, né? A hora do happy hour. Ainda mais segunda-feira. Tu imagina, segunda-feira a pessoa fala, segunda-feira. Não, pra gente é segundou. É 220 por hora, tem muita coisa boa pra acontecer, como já está acontecendo. E hoje, mais uma vez, vai ser um programa espetacular, porque a nossa convidada é espetacular, né? Mas antes eu vou dar uma boa tarde pro nosso guru, o nosso oráculo, Márcio Nunes. Ele sabe como. Quem consegue falar Rosineide? Então, Neide Bispo. Exatamente. Então vamos conversar com a Neide. Vou também dar meus boa tarde à Neide e deixar que você. Tarde, com muito prazer, Márcio, estar aqui. Eu ainda não decorei o nome do nosso amigo. Charles. Charles, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já acompanho à distância, né? Mas agora estar aqui presente em Queimados, minha cidade natal, né? É muito, muito bom. E, na verdade, eu faço produção artística, eu trabalho com produção cultural e também na Digital Observe, eu sou estrategista digital e na Groove 360 que eu faço todo o trabalho de produção. Dormir não tem tempo, né? Dormir por quê? E eu amo segunda-feira, tá, Jari? Tá vendo Eu aí? amo segunda-feira porque eu gosto que a gente começa com aquela expectativa de que algo bom vai acontecer. Eu amo segunda-feira e sempre amei. Eu acordo 5 horas da manhã animadíssima. Eu sempre costumo dizer, né? Pô, tem uma semana inteira pra produzir, né? Tio, quem tem vida pulsando, não tem muito esse negócio de segunda-feira é ruim, de domingo, hora de fantástico é ruim. A pessoa está viva, né? E ela quer produzir. E a sua vida é intensa, né? Eu acompanho também você pelas redes sociais e tal, e vejo que você é muito intensa. Eu quero saber um pouquinho desses rolês todos. Por onde você quer começar a conversar? Vamos lá, vamos botar a casa em ordem aqui. Neide era aqui de Queimados, de repente dormi, acordei, Neide está em São Paulo, produzindo e tal. Como é que isso tudo começou, Mas Neide? calma aí. A primeira coisa que a gente... Primeiro a Neide Pessoa, e depois a gente vai pra parte profissional. Vamos lá. Pessoa, eu sou filha de Doralice Rodrigues Bispo e Cícero Bispo. Meu pai é falecido. Ele faleceu, eu tinha 9 anos. Filha de 7. Lá em casa eram 7. Mas nos últimos 5 anos nós perdemos 2 irmãs. Então, assim, já dá para entender que esses anos foram bem difíceis, mas eu sou muito feliz no ciclo que eu nasci, a minha família é muito unida e eu sou uma pessoa carismática. Eu acredito que aprendi a ser comunicativa devido às funções, porque quando você começa a se tornar líder de pequenos grupos, não tem como você ficar na timidez. Você tem que vencer a timidez, lavar a cara e ir lá e se comunicar. É necessário. Então, quando eu comecei a assumir grupos, eu comecei a me comunicar mais. Mas eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer. Mas eu sou assim, alegre, feliz, comprometida com os meus valores, que é o que eu melhor carrego da minha família, sabe? Eu tenho muito orgulho dos valores que meus pais me ensinaram. Eu fui criada, meu pai, os 9 anos que eu convivi com ele, muito rígido, mas eu agradeço hoje, porque a gente vê que o mundo tá meio Solto demais, né? Assim, um limite, e isso me faz assim, ser quem eu sou. Bacana. Então agora a gente já pode saber. Por aí não. Na verdade, aqui em Queimados eu escrevi 5 musicais. Na verdade, eu faço roteiro de teatro musicais. Eu sempre fui inserida dentro da música. A gente, dentro da igreja, a gente já começa muito sendo inserida nessa questão artística.
E logo eu comecei a trabalhar com dança também. Eu cantava, trabalhava com dança. E da dança eu comecei, ainda nem tinha esse acesso à internet que nós temos hoje. A gente sabe que há 20 anos atrás não tinha essa realidade. Eu não sabia nem o que é referência de uma Broadway, porque eu não tinha condições de estar inserida nesse contexto. E aí eu comecei a escrever peças de teatro, inserindo com a dança, música. Foi crescendo. O último musical que eu fiz aqui em Queimados foi algo assim, muito relevante, bem grande, onde quando a gente terminou de fazer esse musical, os personagens que andavam na rua, as pessoas chamavam pelo nome do personagem. Então você consegue perceber o quanto isso se tornou grandioso. E eu deixei aqui 5 musicais quando cheguei a São Paulo, porque na verdade eu não fui lá para São Paulo profissionalmente falando. Eu fui para São Paulo porque eu me casei, né? Meu marido é de São Paulo e nós decidimos ir para lá. Eu gosto muito da cidade. E aí eu decidi ir para São Paulo. Consequentemente, lá a cultura Pulsa, né? Assim, pulsa. E aí eu comecei a ser inserida de novo nesse contexto. Mas eu fiz história, nunca estudei, nunca mexi com nada ligado diretamente à história. Nunca dei aula ou qualquer coisa assim. Depois eu fiz marketing. Mas essa coisa de música, produção, eu trabalhei 18 anos aqui no Rio. Quando eu cheguei lá, eu trabalhei mais esse tempo todo que eu estive lá. Então, é meio que assim que começou essa parte de marketing. Tá tudo muito interligado. E desse que faz negócio, e tem vários tipos de negócio. A gente esteve aqui com um grupo também musical, né, Legal aqui. onde a gente fala sobre De lembrar um assim, mas eu gostaria de marcante. Eu acredito que esse último musical, criar o roteiro, a gente começa bem pequeno, né, sem muito a dimensão. Por exemplo, quando eu começava a escrever um musical, às vezes eu não tinha caneta em casa para escrever, sabe, quando você não está no momento de escrever muito, aí eu ficava procurando uma caneta, aí pegava um caderno, começava a rabiscar. Então esse momento foi bem marcante, porque quando eu saí de Queimada, para todos que estavam à minha volta, que estavam acostumados, a gente veio fazendo o primeiro musical, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, foi um momento bem marcante. Porque todo lugar que eu chego, eles falam assim, ai, eu tô com muita saudade do musical. Foi marcante aqui para a cidade. Já que a gente sabe que Queimados não tem muito acesso, teatros. Agora a gente tem um teatro. Um teatro só, né, Márcio? Eu não sei se tem mais. Um teatro. Um teatro. Pouco e usado. Poucos anos. Pouco usado também. Pouco usado também. Então, é muito importante. E quando tinha o evento, ele superlotou. Foi uma coisa que foi muito marcante para a cidade como um todo. As pessoas me mandavam mensagem, São Paulo, você precisa voltar. Ah, eu tô pedindo a Deus para você voltar. Para mim, aquele momento foi muito marcante. E, claro, essa ida para São Paulo, chegar num lugar onde você não conhece nada e começar do zero, porque São Paulo é gigante. A gente que sai de uma cidade como Queimados, né, a gente fica até meio perdido. Eu fiquei um tempinho, assim, me adaptando. 1 ano sem fazer nada. Aí eu comecei a estudar. Eu fui fazer canto na ETEC de Arte, que é uma escola tradicional do governo lá, que tem tudo ligado à arte. Então, tem muitas coisas pontuais que foram bem marcantes. Eu tive que, ao mesmo tempo que eu já tinha uma experiência nessa parte de produção, de cultura, de música, eu comecei do zero. Mas
vou falar que Deus foi muito bom comigo. As portas se abriram para mim de uma forma que nem mesmo eu esperava. Eu fui inserida dentro de lugares muito grandiosos, tipo, eu cheguei a fazer um musical lá com Renascer Praise, sabe, que foi a primeira igreja que eu fui, e é uma das igrejas que é a maior referência no Brasil hoje. Então, a Bispa Sônia, quando viu o musical, ela pediu pra gente repetir várias vezes, criou até um certo desconforto, porque o pessoal que era da antiga ficou meio chateado, meio com aquela coisa, aquele ciúmezinho. Muita novidade chegando, né? Essas coisinhas. Então, teve coisas muito pontuais que marcaram a minha história, e eu vou tentar compartilhar ao máximo aqui com vocês, que é muita história. Fala, amigo. É muito interessante. Compositor, Que lindo. canto também, e eu sei que não é sempre que a gente consegue ter inspiração. E para fazer um musical, então, ainda é muito mais complicado, né? Sim. A gente está agora no final de ano, que a gente sabe que as igrejas costumam, por exemplo, fazer os musicais de Natal, e a gente busca sempre tentar contextualizar cada vez mais para poder trazer mais para a realidade. E como era essa parte de criação sua? Por quê? Hoje você trabalha com essa parte de mídia, e também está tudo a ver ligado com a criação. Então eu acho que no início isso te ajudou muito a trazer essa parte de criatividade aflorada, né? Para você estar hoje onde você está, né? Uma das minhas características que eu gosto de falar, quem é você? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Isso para mim é algo de excelente. Por quê? Porque quando fala assim, ser imagem e semelhança do Criador, ele criou tudo. Então, quando ele sopra o Espírito em mim, aí eu tenho uma partícula dessa criatividade. Então, eu levo isso muito a sério, sabe? Ser a semelhança de um Deus que te dá tudo. Na verdade, por exemplo, quando eu comecei a fazer o primeiro musical, eu fazia pela intuição, porque eu não tinha referências. Uma menina pobre, filha de 7, sabe? Meu pai morreu, minha mãe ficou com 7 filhos, assim, uma carreirinha. Eu não tinha referência, não tinha acesso à cultura e tudo mais. Então, minha inspiração é divina. Eu tenho certeza que eu nasci com um dom, só que a gente precisa aprimorar. E eu acredito que a saída para São Paulo foi onde eu pude me capacitar melhor. Eu fiz diversos cursos dessa área, mas também tive acesso a todos os teatros musicais, de ganhar ingressos. Por isso que eu estou falando que Deus foi muito bom comigo, porque eu ganhava ingresso na área VIP e assisti todos os musicais que... São Paulo é a Broadway do Brasil. Isso que eu ia falar que é bem diferente do Rio de Janeiro, Sim, né? é bem diferente. Então, assim, da minha casa para Paulista, de carro, 10 minutos, às vezes. Se não tiver trânsito, aquele trânsito lindo de São Paulo, às vezes eu consigo chegar em um teatro. Então, todo momento eu estava no teatro. Os primeiros anos que eu estive em São Paulo, realmente eu ganhava ingressos VIPs de amigos meus da escola de arte. Eu tive muitos contatos assim que me fizeram. E a criatividade, ela vem de Deus, de fato, quando eu comecei. Mas aí eu fiz roteiro no Senac, onde ajudou eu me desenvolver. Também contato. Meus amigos em São Paulo são tudo da área artística. Todos. É importante também dizer que a criatividade funciona para muitos como uma inspiração, a parte divina, mas também é uma ferramenta que pode ser treinada, né? Não acontece assim por acaso, vou ficar quietinho e esperar que a criatividade muda aqui, né? E tem que ser intencional, né? Você tem que buscar, né? Quanto mais, como você falou, quanto mais ferramentas você adquire, mais fácil se torna ser criativo, né? E quanto mais uma mente clara, né? Quanto mais o objetivo está estampado, mais fácil fica a criatividade, porque muita gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo e aí fica difícil até ser criativo. Sim. Mas existe comportamentos que a gente pode fazer, existe coisas que a gente pode fazer que estimulam demais a criatividade. Quanto mais isso treinado, mais ferramentas a gente entrega. E é interessante saber que a criatividade ela é uma ferramenta de negócios também, né? Quantas coisas você fez belíssimas que foi bom para você, foi bom para o outro e te gerou recursos por conta da criatividade. A criatividade faz a gente sair da crise, né? Sim.
tanto existencial quanto da crise financeira. Verdade. Entendeu? É na crise que a gente mostra quem é a gente. E uma das maiores provas que a gente teve agora foi a recente pandemia, né? Aham. Quanta gente teve que se reinventar. E se não fosse a criatividade, como é que seria? Cara, eu vou chegar lá na pandemia, Charles. Foi bem lembrado. Eu queria, só antes, falando dessa ponte, Neide, de Queimados e São Paulo, não estou falando de Rio e São Paulo, estou falando de Queimados. Queimados em São Paulo. Né? Que é, para quem está ouvindo a gente tem uma audiência, inclusive lá em São Paulo também, uma galera boa que acompanha legal. a gente. É um município da Baixada Fluminense, que é um município relativamente pequeno, né? E com pouco acesso a todo esse mundo. Aí sai uma mulher preta, pobre, aqui de Queimados, que vai para Grande São Paulo, onde está lá 64% do PIB de todo o Brasil, um mundo de coisas acontecendo, um mundo de negócios acontecendo. A gente que atende empresa lá, a gente sabe como é que é o fervo ali em São Paulo. Né? Isso te intimidou em algum momento? Isso te apequenou em algum momento? Como é que foi a sua reação e falar, cara, eu fui grande lá, eu vou ser grande aqui também? Parou dúvida? De fato, a gente olha a grandeza de São Paulo, até os prédios, né? Tudo muito diferente. A gente fica assim, meu Deus, como será aqui? Porque aqui em Queimados todo mundo me conhece. Ainda hoje eu saio na rua, eu conheço geral, sabe? Eu sou de uma família assim que é muito conhecida desse ciclo de igreja, então sou bem conhecida. Mas chegar em São Paulo é outra realidade. É como se fosse uma formiguinha no meio daquela selva de pedra. Mas, de fato, bate uma insegurança, com certeza bate, até porque a gente não é tão intencional desde sempre. Não. A gente vai se descobrindo. O autoconhecimento hoje eu falo que é tudo, que é uma das áreas que há uns 10 anos eu venho estudando. Mas, até então, você fica inseguro sim, você chega perto de pessoas, como trabalhava com música já desde Queimadas, quando eu cheguei e eu me vi cantando com a Bispa Sônia Hernandes, eu falei assim, meu Deus, Outro só patamar. Deus pode me colocar nesse nível. Sabe, é uma outra realidade. É claro que a gente fica insegura. Eu me lembro no dia que eu fui convidada, sendo um lugar que muita gente briga para estar. Aí você entende. Pessoas que estão ali já inseridas no contexto, querem participar e não conseguem. Então eu falo que Deus foi muito bom comigo, porque Ele foi. A pessoa me empurrou, onde tem briga para estar ali. Então eu vi o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Mesmo batendo em segurança, porque a gente tem Deus, mas de vez em quando a gente fala assim, ai meu Deus, eu não confio tanto. A gente percebe que não confia tanto como deveria. Mas a gente vai desenvolvendo nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco. E eu fui me conhecendo melhor e falei assim, não, eu vou ser eu. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. E as oportunidades vão acontecendo a partir do momento que você faz movimentos. Não é verdade? Numa área de tanta criatividade, que é a área musical, que é social media e tal, em que momento a academia, o curso acadêmico foi importante para você? Você falou que estudou isso, estudou aquilo e tal, mas você vai responder logo um pouquinho, já que a gente vai bater um papinho aqui, ó, tem uma galera aqui acompanhando a gente, o Anderson Casuso já disse, salve, estamos online, tem a Cristina também que está acompanhando a gente, Isabel Bispo aí, ó, queremos ouvir a Neide. É porque no início estava com um problema de som. Sim. Mas aí o João já conseguiu desenrolar. Carolina Bispo diz, ó, tem a família Bispo aqui, tá dizendo, tá Tem que linda. comparecer. Neide é braba. Neidoca, ó, ela só falou que tinha Neide e Rosineide. Tem Neidoca aqui também, viu? A Leandra Malaquias, que não pôde estar aqui hoje por questão de abraço. saúde e tal. Neide está mandando um abraço. O Charles está pedindo café. A Leandra fala aqui sobre a importância da criatividade, que o ambiente também favorece bastante nessa questão. O João também está aqui com a gente. Oi, Leandra. Ih, rapaz, tem um papinho aqui do Leandro, do João, que mais está aqui com a gente? A Isabel está aqui dizendo oi. Então é isso, gente. Estamos falando sobre autoconhecimento. O Leandro continua participando, o João também. Galera, quiser fazer pergunta para a Neide, ó, tá aqui, aproveite que é fera braba. Quero saber mais dessa relação com a Bispa,
Eu fiquei 9 anos na Renascer. E, assim, eu aprendi muito nesse tempo, mas eu aprendi mais ainda a me conhecer também. Porque, às vezes, você sai de um determinado lugar e você tem uma expectativa tão, assim, surreal em cima de algumas pessoas, porque eu acompanhava mesmo, eu tinha todos os DVDs, todos. Como eu trabalhava com dança, o ministério deles estava inserido na minha vida, no meu contexto. E todo mundo sabia. E eu aprendi uma coisa que é uma dica já. Por exemplo, eu falava assim, eu vou estar lá. Mas eu falava brincando, Márcio. Eu não falava com tanta, como você falou, com tanta intenção. Intencionalidade, né? Mas eu falava brincando, eu vou estar lá, eu vou numa ceia de oficiais. Mas eu cheguei e foi naturalmente, parece que a coisa assim, como o rio que corre, foi totalmente natural. Mas aquela mulher, de fato, ela foi minha pastora mesmo antes de ser. Eu tive uma fase na minha vida em que eu tive depressão, que foi assim, muito difícil. Quem teve depressão, quem vive esse momento, né, sabe como é complicada essa fase. E ela foi minha pastora, ela ministrava a minha vida mesmo quando eu ainda estava em Queimados. E quando eu me vi do lado daquela mulher, que é uma referência hoje no Brasil inteiro e fora também, com certeza, é uma honra, né, estar do lado de pessoas assim tão talentosas. Renascer Praise, que para mim, musicalmente, era o melhor grupo da época, pelo menos. Era o melhor grupo, ele estava no topo. Sem dúvida, a gente aprende muito tecnicamente, artisticamente, porque lá isso é muito forte, dança. Você vê os DVDs, a qualidade de DVD que era na época, sempre foi uma referência em tudo, artisticamente. Na época que eu estive, o Thales esteve também como líder da gente. Então a gente aprende em todos os sentidos. Quando você canta, é uma coisa que é usada hoje dentro dos negócios. Se você for mais inteligente da sala, saia dali, porque você está precisando aprender para crescer. E ali, graças a Deus, eu era menor, mas tinham pessoas muito melhores que eu que me ensinaram muito, e eu cresci muito ali naquele convívio com todos eles. Eu fiz a pergunta sobre o curso acadêmico também. É Fala verdade. pra gente. Como é que isso Repete chegou? a pergunta que eu respondi. Eu perguntei a importância do curso acadêmico, você chegar num lugar que não é seu e tal, e começar a estudar, porque o mundo da arte, que é o seu mundo, é o mundo da criatividade, é um mundo onde a criatividade pulsa o tempo todo. E você falou o quanto você buscou, né, a academia para poder se fortalecer, para poder... Isso foi uma virada de chave também para você? Também. Não somente, mas também. Eu entendo o seguinte, tem um livro que é meu livro de cabeceira, Talento Não É Tudo. A gente sabe que a gente nasce com algumas aptidões, dons, né? Porém, você não pode sentar e se acomodar em cima disso. Algumas habilidades específicas a gente percebe, às vezes nossos pais percebem, mas a gente precisa estudar. Isso vai te dar segurança. Por quê? Quando eu me vi diante daquele contexto grandioso, que eu estava sempre inserida, eu falei, a insegurança bateu, eu falei, eu preciso estudar. Eu preciso estudar para eu me sentir mais segura. E foi aí que me ajudou muito nessa questão, no quesito confiança. Porque quando você estuda tecnicamente, parece que você fala assim, agora... Não que isso seja necessário. Eu já conheci pessoas que têm a parede cheia de certificado e não conseguem falar sobre o que faz. Porque não está ligado diretamente. Mas para gente que é amador, eu digo amador nesse sentido de não ter o curso, academia, a gente fica mais segura quando você já tem a aptidão natural e consegue juntar aos estudos, tecnicamente. Bacana. Vamos falar disso aqui um pouquinho? Como é que funciona? Tem um presentezinho aqui pra gente, Thiago? É pra gente ou pros ouvintes? 67, que é 67? Conta um pouquinho dessa história aqui pra gente. Eu acredito, é Digital B7. Digital B7. O B é de bispo e é uma empresa de família, né? Que sou eu, a Caroline Bispo e a Andressa Bispo. E por que B7? E eu tô aqui no
67. Tudo bem que tá ruim. Por que você não me Mas falou é porque isso, você tá sem Charles? óculos. Tá bom. Por que você não botou o óculos? Abre, Márcio, que você vai entender. Tá escrito atrás. Por favor. Que mico. Dá pra voltar, gente? Isso. Aí você vai entender que é Digital B7. E o porquê, o B de família, né? Bispo e 7 filhos, que é a primeira geração da minha família. Show. Eu tenho esse nome desde sempre. E fala um pouquinho então sobre a Digital B7. O que é a Digital B7? A Digital B7 é uma agência, né? Que trabalha como agência de marketing, mas a gente presta mentoria, consultoria de marketing, estratégia. E a Carol faz a função ali de copy. Não pode ter um errinho que ela tá lá corrigindo tudo. A Carol então é minha parceira. A gente tá junto nesse negócio de corrigir Eu tudo. escrevo e ela reescreve. Aí, a Carol é minha parceira, viu? Eu sou estrategista digital e a Andressa é mais a estrategista visual. E a gente presta serviço para empreendedores, a gente faz posicionamento de marcas que a gente trabalha muito interligado, artista e empreendedores. Então essa é a área mais que eu atuo. Uhum. Então, você também falou um pouquinho nisso sobre a questão de produção musical, né? Você ainda continua atuando com produção musical? Musical, teatro, o último que eu fiz, deixa eu tentar lembrar, porque eu escrevo alguns roteiros para igrejas ou eventos. Eu fiz o roteiro da faculdade Santa Marcelina, que é uma das maiores de São Paulo, onde um amigo se formou. Aí eu roteiro e direciono para a mão dele, para ele fazer a produção, embora nessa eu fiz. Eu fiz em São Paulo a produção da Santa Marcelina, que é a formação de canto de um amigo meu. Fiz na Renascer sede e filial. Fiz na Jéssica Augusto. Eu fui da Jéssica Augusto durante um ano. Ela tem uma igreja. Eu fiz também um mini musical. Eu não me lembro do último, mas eu faço muito roteiro também de audiovisual para cantores. Eu fiz no último ano da Expresso Soul e também o lançamento do audiovisual do cantor Jefferson Lima. Tem uma pergunta aqui, ó, do Anderson Cazuza. Fala de Charles. Calma aí que a minha não autorizou não. Ah, tá. Qual foi o maior desafio em compor um personagem? É desafiador porque você tem que colocar ali todas as características inseridas, né? Traçar um perfil comportamental é desafiador. Primeiro nasce o personagem, primeiro nasce a história e você vai compondo. É tão louco que pode acontecer os dois. É tão louco que pode acontecer os dois. Mas geralmente eu começo a construir dentro de um personagem, o protagonista central. E ali você começa a construir o contexto de vida do personagem. É um personagem marcante. O Anderson, ele era um dos atores. Foi um personagem muito que teve uma virada assim na vida. Ele chegou, ele foi expulso de casa, virou mendigo e depois teve uma virada. Esse personagem foi um personagem bem interessante. Bem marcante. Sim, bem marcante. A Liana também fez uma pergunta aqui, ó. Quais são as características essenciais que um profissional da sua área precisa ter? Eu aprendi a ser um pouco de tudo. E o que me fez me virar muito bem em São Paulo foi isso. Você é camaleão, né? Camaleão. Sim, eu sou muito. Porque quando você não tem condições de... Tem aqueles pais que já têm uma situação financeira, já insere o filho dentro de uma série de cursos, prepara ele. Não foi o meu caso. Eu percebi que eu tinha um dom fazendo. E fui sempre estudando nessas áreas correlatas. Então, primeiro, força de vontade, acreditar em si. São primordiais, porque você pode, como eu acabei de falar agora, você pode ter um monte de certificado e não render, porque você é inseguro, porque você tem medo. Eu já tive muito medo, mas vai com medo mesmo. Eu fui aprendendo no decorrer e depois eu fui estudando nessas áreas correlatas que o marketing hoje, você não faz um evento sem um bom marketing. Tá tudo muito... Eu estudo produção, eu vou te dizer pela faculdade de marketing. Ela te dá os fundamentos, mas tudo que eu aprendi de marketing eu aprendi em cursos livres.
de marketing digital, Que de é mais a outros, galera da vivência da mesmo, né? vivência, porque a faculdade não te E na ensina verdade, se a isso. gente parar para analisar, a faculdade tem essa função, né? De te dar vamos botar o feijão com arroz, o Isso. básico, mas é na vida que você vai A gente- conseguir desenvolver. A gente faz muito isso porque a gente frequenta, né, a vida da empresa, do problema lá, e a gente tem que ir para lá para resolver. E aí, às vezes, a gente vê alguns palestrantes, né, que a gente também dá palestra e tal, mas a gente acompanha muitos palestrantes e que começam a propor algumas soluções que a gente fala, nossa, está tão distante da prática, está um rolê completamente diferente, né? E por falar em gente, vamos falar de gente que patrocina a gente, né? Com Ah, isso certeza. é muito bom. Cadê o nosso povo aí? Cadê? Mas, ô, João, ajuda a gente, João. Olha ela aí, ó. Pacto Multibenefícios. Eu costumo dizer que hoje em dia, se no Rio de Janeiro é complicado, imagina em São Paulo com aquele tamanho que tem, né? Com aquele trânsito que tem. Você andar sem uma proteção para o seu veículo é complicado. Sim. Só que infelizmente tem muita gente que ainda brinca com a verdade e arrisca. Mas a Pacto está aí para poder mostrar que é uma associação séria e que contém multibenefícios. Não somente roubo, furto, colisão, incêndio, mas também tem clube de benefícios, tem assistência residencial e diversos outros benefícios para poder atender aos nossos associados. É uma parceira nossa, uma galera séria e que você pode confiar. E quais são os estados que a PAC tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, tem em Porto Alegre e já está expandindo mais. Daqui a pouco a gente toma o Brasil todo. E vamos que vamos. E vamos que vamos. É isso aí. Estácio, minha faculdade foi lá. Estácio, olha, a gente falou um pouquinho da Fiz importância marketing no Estácio. do campo acadêmico, né? Eu tenho dito aqui que a Estácio é igual a Assembleia de Deus, cada esquina tem uma. né? Tem um. Tá por aí mesmo. E que bacana ter, né, um apoio de uma instituição séria que tem crescido bastante, que está sempre próximo, faz questão de estar sempre próximo ali ao seu público, permitindo o acesso à educação, o acesso a muitas habilidades, muitas ferramentas. A Estácio acredita também no nosso programa, acredita nesse podcast, acredita no negócio, e aí tem aqui sido a nossa parceira para isso, então a gente também está aqui divulgando. Você que é um empreendedor, você que já tem o seu negócio, está pensando, cara, não perca tempo. Tem várias dicas bacanas sobre a Estácio, inclusive com cursos livres, como que a Neide falou aqui, sobre o espaço, sobre laboratório, sobre ajuda jurídica, sobre montar Toda a currículo. estrutura, né? Tem Cara. letramento de graça. Você sabe o que é isso? Você Aí. formar uma turma para poder ensinar a ler e escrever de graça. Aí, É só procurar Estácio. exatamente. Valeu, ó, tá na hora dos caras voltarem aqui de novo, né? Com certeza, Rafael, ó, já tá na hora de chamar ele de volta. Matrícula aberta, Rafael. Dá-se o jeito e volta aqui, hein? Quem mais? Tá Olha ela aí. ajudando e acreditando na gente. Fala. Veste Frase. Veste Frase é uma empresa espetacular e inovadora. Geralmente a gente gosta muito de ter camisas com frases, não é? Sim. É legal que você Muito expõe legal. um pouquinho do seu pensamento, o que você quer. Só que você imagina você montar a sua camisa. Você montar a frase do jeito que você quer. Maravilhoso. E a Veste Frase, ela fez isso. Você entra no site dele, você consegue escolher o tipo de camisa, tem vários tipos diferentes, as cores, o formato da letra, o que você vai escrever, o tipo um papel A4 fica lá e você escreve o que você quiser ali. Ali já fica pronto, você recebe essa camisa em casa, numa caixa personalizada. Ali isso é um presente ideal para você, também é um presente ideal para você. Todo mundo gosta de uma frase de Presente impacto. é show de bola, né? E sempre tem, né? Sempre tem frases, aquelas frases que marcam, você fala assim, opa, essa frase aí eu gostaria de ter numa camisa. E Às você tem a vezes oportunidade. você quer carregar, não quer fazer a tatuagem, tá aí, ó, Veste Frase. É isso É aí. verdade. Você tem a oportunidade de ter várias camisas com várias frases que te representam. E por falar em tatuagem, como é que tá a sua? Tu é chato, deixa minha tatuagem quieta. Eu Esse é o fiz, máximo. ele fica falando o tempo todo dela. Esse é o máximo. Vamos lá, quem mais está ajudando a gente? Fala do que frango. Pô, comida é contigo, né? Tu adora comer? Rapaz, olha, que também é tão bom, Neide, quando alguém acredita que o seu negócio pode impactar direto no negócio do outro, né? A Que Frango aqui acreditou no nosso negócio. Estiveram aqui falando pra gente, com a gente, sobre os seus trabalhos, E como é que que eles história montaram. fantástica, né? Né? História de vida assim, ó. E tá lá no nosso canal, que pode Aham. ser vista várias vezes, porque trouxe várias ferramentas de incentivo. E estão aí oferecendo um trabalho de qualidade, sendo mais uma opção alimentícia em Queimados. Queimados,
precisa demais disso, né? E Lugares de qualidade, né? como cai bem comer bem, né? Sim, com certeza. Então, E é bem legal, tipo assim, né, você viu na entrevista dele o carinho que eles têm pelo que eles fazem. Então, hoje em dia é um diferencial, né? Você ir num lugar que tem uma estrutura top e que tem uma qualidade, entendeu? No atendimento e no que está sendo servido. Esse é o diferencial, É o né? diferencial. rapaz, ser bem atendido deveria ser a Feijão com obrigação. arroz, né? Mas diante de tanta gente que atende mal, hoje está sendo diferencial. É, E está aí isso aqui aí. Franco, que acredita também nesse trabalho, nessa ferramenta que o podcast Andas de Negócio e Movimento proporciona para vários empreendedores, acreditando, está aqui também divulgando o seu negócio com a gente. Quer fazer uma reunião de negócio? Avisa os caras, vai para lá, pô. É Come um isso. bom frango e ainda troca uma ideia sobre negócio, né? É isso aí. Voltamos à nossa programação normal. MR Tour, mais um patrocinador nosso. É. Quem é que não gosta de passear? Quem é que não gosta de viajar? Então a MR Tour tá aí para poder te atender. Com certeza tem vários roteiros, tem um preço espetacular. Se falar que ouviu aqui na Andas, vai ter um desconto, porque são parceiros nossos. E tem muitos locais bacanas, uma estrutura fantástica. E ela encaixa justamente aquilo que você quer. Muitas vezes você fala assim, eu queria viajar, passear. Mas o que você quer? Só num bate-papo, ela já identifica, ela fala assim, vou te indicar então o lugar tal. E você vai e não se arrepende. Então, quer viajar com qualidade, MR Tour. Turismo receptivo. Tiveram lá no escritório, trocamos uma ideia bacana pra caramba e já eles vão fazer alguns sorteios por aqui. E isso é bom, hein? Tô nessa. Neide, conta pra gente, você faz tanta coisa, eu vi também que você faz mentoria. Sim, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente percebe isso por mim, né, pela minha história, e convivendo com algumas empreendedoras, a gente começa a investir numa coisa assim, o que eu tenho dom? Preciso ganhar um dinheiro, vou vender hambúrguer, porque eu faço um hambúrguer da hora. Geralmente é assim. E geralmente eles não conseguem fazer entender que não é somente um meio de ganhar dinheiro. Precisa-se de uma gestão, mas eles só vão perceber com o tempo. Eles começam vendendo um hambúrguer para ganhar um dinheirinho, ou fazendo uma unha para ganhar um dinheiro, e depois eles não sabem como cuidar do negócio. É aí que a Digital Observe entra com essa mentoria para artistas e também para empreendedores. Por quê? Eles começam vendendo o negócio, tomam uma proporção e eles não sabem mais o que fazer. Aí entra o momento de fazer uma gestão e aí a gente faz essas orientações. Também no desenvolvimento pessoal eu fiz coach para mim e eu entendi que não era por acaso. Quando eu te falo eu não era tão intencional em tudo, mas Deus foi me direcionando. Eu fiz coach para mim, para eu entender como eu funcionava. E acabei precisando usar a ferramenta para empreendedores e dá muito certo. Bacana. E quem quiser fazer mentoria com a Neide? O contato, @digitalv7, é só seguir lá tem um contato de nós três. É isso aí. Show. O Anderson deixou mais uma pergunta aqui. A gente basicamente já respondeu ela, mas a gente vamos falar. Como falam por aí, eu tenho um dom e não preciso estudar? Não. Está correto isso? Isso é conversa de preguiçoso. Todos nós nascemos com aptidões, nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas é necessário estudar. É isso. Tem que se aperfeiçoar, não tem jeito. Verdade. Neide, eu vi você também apresentando, porque eu fui lá no teu Instagram e tal, eu acompanho sempre, vi você apresentando alguns talk show, alguns programas musicais e tal. Conta pra gente como é que é isso. Então, eu fiquei 1 ano na Parna TV, que é uma TV lá do interior de São Paulo, fazendo um programa que é um espaço voltado para os novos artistas. Consegui até levar uns artistas maiores, tipo o Bigode, que é irmão daquele... ele é sobrinho da Elza Soares, pelos contatos que eu tenho. O Bigode hoje é um amigo pessoal e consegui levar alguns para exatamente influenciar os novos artistas, para deixar uma palavra de incentivo, da trajetória e tudo mais. Mas durante 1 ano eu apresentei o programa Show, que é o espaço para os novos artistas na Parna TV. Porém, eu comecei como produtora do programa, fazia toda a produção e em menos de 3 meses eu assumi o programa como apresentadora. Foi uma experiência incrível.
Bacana, bacana. O que a Neide não fez? Agora tem que perguntar isso Viu pra como facilitar, é né? difícil a pergunta que você me fez no início? Senhor, como que eu vou responder? Porque Já de jogou repente, que em segmento? todas as posições, né? Vamos então tentar melhorar um pouquinho essa pergunta para ficar mais fácil para a Neide, para a compreensão de todos. Neide, quais são os planos para 2024? Ah, você roubou minha pergunta? Eu tava esperando ela pra daqui a pouco. Ah, melhora ela e faz diferente. Vários. Como eu te falei, tem algumas coisas que eu ainda não posso compartilhar, mas se vocês quiserem, eu volto aqui, compartilho mais pra frente com vocês. Algumas transições, alguns planejamentos que eu estou fazendo, analisando bem como serão, se é viável, e aí eu compartilho com vocês mais planos. A Digital Observe de crescer 200%, a gente teve um crescimento expoente aí quando a gente decidiu de fato se posicionar, porque a gente já vem trabalhando muito em off, apesar de ser marketing e tudo mais, mas a gente vem trabalhando em off, posicionando alguns empreendedores, artistas, mas sem muito tempo para dar uma atenção. Então, quando nós decidimos posicionar a Digital Observe, aí foi um boom maior. Só que a gente tem que ter esse controle, senão a gente não consegue dar conta de tudo. Então, a gente está planejando tempo. Eu estou em Queimados também, organizando essa parte da Digital Observe para as coisas acontecerem tudo certinho. Para a gente se perder nas muitas coisas que nós fazemos. Atualmente na Digital Observe, só funciona vocês três mesmo ou você tem uma outra equipe que te dá um suporte? Eu tenho uma equipe que me dá suporte de tráfego, entendeu? É essa equipe que é da Cobes que me dá um suporte de tráfego, mas dentro da digital sou eu, a Carol e a Andressa. Uma pergunta que a gente sempre fala, porque tem sempre uma galera que fica nos ouvindo e depois a entrevista fica lá no canal também, e a gente sempre pergunta, tem 2 ou 3 clientes que pode ser assim, pô, isso aqui me interessa, esse cliente me interessa. Quais seriam essas pessoas ou essa empresa, enfim? Eu gosto muito de olhar onde tem uma falha. Eu amo podcasts. E quando eu vejo um detalhe assim, olha, Márcio, eu vou falar pro Márcio, eu poderia fazer isso aqui. Se, tipo, a prévia do programa, eu faria toda uma estratégia para a prévia, para durante, para o pós. Então, eu gosto muito desse cliente onde eu vejo uma brecha onde eu posso entrar. Então, a Andas, eu gostaria de entrar. É demais. Tá Você vendendo. Levou um pitzinho, ó. Ué, eu sempre falo, empreendedor que não vende, né? Pitzinho Exato. cirúrgico. Vamos sentar para conversar depois. Vamos sentar. Quem mais? Fala você, Carol. Você tem muitos. Ela sempre fala assim, porque eu sou a que argumento, negocio, mas ela fala, Neide, nessa aqui, fala um. Empreendedor aqui, por perto da gente? Uma Por empresa perto, que longe, que você vocês gostaria de... De atuar com ela. Ah, um artista, né? Ou alguém grande da área da beleza que a gente gosta muito. A gente posiciona muita gente da área da beleza. Estúdio Lila Bispo, a Maria de Castro que esteve aqui, nós fizemos o posicionamento. Ateliê Mirandela, hoje a gente está com a Moment. Então tem uma galera em Queimados que a gente já posicionou. Mas eu não me lembro agora de imediato um que eu gostaria de trabalhar, mas eu gosto muito de atuar assim. Eu entender que há uma necessidade da gente ali. Mais do que simplesmente querer chegar no cliente por chegar. E você canta, Neide? Canto, Márcio. Rapaz. Eu estou tão produtora, mas eu canto. Então, por que a gente não fez o Boa Tarde musical, né? Porque a gente sempre, todo mundo que vem aqui cantando, a gente faz um desafio. Isso né? aí. Boa tarde, É. musical. Desafio. Mas ela pode fazer o final, ué. Encerramento musical. Não. Vocês não me falaram isso, então. Exatamente. Por isso que o podcast é bom, né? Que a gente já pensa Bota na logo hora na e vai. fogueira, bota logo na fogueira. Nossa, de verdade. O que você consome, assim? Livros, pessoas que te influenciam, séries, o que você vê, o que você curte, ao ponto de falar, cara, eu indico tal série, tal e tal pessoa são referências para mim. Nossa, livro eu consumo muito. Eu sou apaixonada. Que bom. Quer me ver feliz? Um livro de presente. Você deixa a gente tão feliz, cara. É tão bom trabalhar com gente que lê, né? É bom necessário. demais, é bom. Na verdade, não é nem questão de só gostar, é necessário. Não tem como você querer
crescer e não ler. Fala pra assim, no ano que vem a gente te promete pelo menos 2 livros, né? Ai, 3 que cara. bom! Não 3, se você conseguir fazer os outros 2, que ele tá escrevendo 2 Ah, é? e eu tô escrevendo 1. Sim, eu também vou escrever um livro. Quem sabe já não produz o lançamento, né? Aí, Ah, ó, já tá quero vendo? uma mentoria para escrever o livro, porque ele está de stand-by, mas eu nunca consigo pegar e começar. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu acho interessante. Aí. Bacana. E aí? O que você gosta de ler? Vamos começar pelo livro, depois a gente vai pelos filmes e depois a gente vai... a gente falou sobre o livro, filme Pessoas que pessoas que te te influenciam. influenciam. Quais são os livros que você indicaria assim para galera, que você leu e fala assim, ó, esse livro assim, assim, assado? O primeiro é aquele, do John Maxwell, Talento Não É Tudo. Você aprende a maximizar seu talento. A gente percebe que tem muitas pessoas que têm talento, fica alienada naquele talento que ele tem e acaba alguém que não tem talento se desenvolvendo e ficando em evidência, tendo relevância, e aquela pessoa que tem o talento se acomoda, fica naquela zona de conforto. Eu amo esse livro, é o meu livro que eu leio, releio, leio e releio. Comece pelo Porquê, do Simon. Muito bom É também. um livro... mas eu leio tanto Napoleão Hill, eu leio tudo de negócios e crescimento que eu posso e tenho acesso, eu leio. É muita coisa, se eu tentar falar aqui pra vocês. Filmes e séries. Não sou muito de assistir, por incrível que pareça. Mas tem aquela dos advogados, que eu Suits. gosto. Suits. Muito bom. Essas assim, mais de negócios. E musical Business, é muito também. Eu gosto de musical porque esse show business. Mas sabe o que eu gosto? Daquela de imobiliário. Eu assisto aquele programa de imobiliário que tem na... mas eu não sou muito de TV, não sou muito de assistir essas coisas, eu não vou lembrar. Aqueles programas de reforma e venda. Eu gosto da negociação, sabe? Daquele empoderamento. Sim, eu bacana. gosto daquele glamour também. Eu assisto essas coisas, mas eu não sou muito de assistir, eu sou mais de ler. Assistir podcasts. Dentro hoje, Joel J, Adoro. Pablo Marçal. O Esse eu Pablo gosto Marçal, ele tem uma responsabilidade muito grande em algumas mudanças que eu vivi, sabe? Tem muita gente que não gosta dele, ele é meio louquinho. A gente respeita, a gente tem que saber filtrar. Né? Verdade. Como toda informação, ainda mais hoje, é muito poluído essa coisa da informação. Mas a gente tem que saber filtrar o que é bom do que não. Né? Meu livro, 2 livros é a Bíblia. Lá tem tudo que você precisa para crescimento, desenvolver. A Bíblia é o livro dos livros e isso sem dúvida. E é isso. Vamos ler mais? Ó, a Isabela deu uma pergunta aí, ó. Ela voltou um pouquinho lá atrás e perguntou: Neide, como você saiu da depressão? E hoje é essa mulher segura que deu a volta por cima. Olha, uma Pergunta coisa boa essa. boa, né? Muita gente tá passando por momentos complicados. Sim, é uma coisa que eu estudo na área. Eu estou estudando psicanálise no meu tempo, porque agora a gente tem essa possibilidade de estudar no nosso tempo. De 1 às 5 da manhã, né? Sim, por aí. Fazendo essas aulas extras e tudo mais. Mas a depressão, primeiro você tem que aceitar. Esse é o primeiro passo. Você precisa aceitar que você está com depressão. Se você não aceita que está doente, não tem. Outra coisa, pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Se você está se afogando, como a gente sabe que uma pessoa está se afogando? Quando ela levanta o braço e fala, poxa, eu estou precisando de ajuda. Pedir ajuda. Só que às vezes o estado é tão grave que eles não conseguem pedir. Quem é familiar, perceber. É muito importante perceber o outro. A gente vê tantas pessoas morrendo, se suicidando, não sei nem se pode falar aqui, mas sem as pessoas de dentro de casa saber o problema. Quem está perto, amigo, perceba o outro. Hoje as pessoas estão individualistas demais, olhando essa coisa do narcisista, que tanto se fala. Falta também de se preocupar com o outro. O que é? De onde vem o narcisismo? É olhar para o próprio umbigo somente. Entende? É isso. Mas para sair, é um dos caminhos. Você aceitar, pedir ajuda. Gente, estou precisando.
e quem está perto perceber, porque nem sempre eles querem ajuda, não porque não querem, porque não conseguem. Ler me ajudou muito, oração, Deus e a minha força de vontade, porque quando eu tive depressão não era igual é hoje, um assunto que é muito abordado, e era frescura. E a gente... Infelizmente, muita gente ainda pensa isso, né? Tem. É ignorância, mas é o que pensa. E eu, né, com essa questão de não conhecer muito, eu tive que tirar forças que eu tenho dentro de mim, em Deus, e me ajudar. Foi onde eu comecei a estudar sobre comportamento nessa época. Então, tem muitos anos que eu estudo sobre comportamento, exatamente porque eu tive síndrome do pânico. Um momento que você falou de virada de chave na minha vida foi quando eu morri e voltei. Por estresse do dia a dia, eu caí no banheiro da minha mãe. O médico falou, teve um AVC, voltou. Poderia não ter voltado. Foi Deus. E eu sei que foi Deus. Como a coisa aconteceu, eu sei que foi Deus. E daí eu fiz vários questionamentos. De tipo, se eu morresse hoje, o que eu ia deixar de relevante no mundo? Qual seria o meu legado? E foi aí uma grande virada de chave. A gente tem falado muito isso nos últimos meses, né, sobre a questão de legado, né? Que não é viver por viver, mas é deixar algo para a posteridade, né? Para as outras pessoas. Eu li uma frase há um tempo atrás que mexeu muito comigo, né? Que ele falou que geralmente a primeira geração depois da sua e até no máximo a segunda lembra de você, mas depois disso você vai ser esquecido. Uhum. E o que você vai deixar? Se você realmente deixar alguma coisa de relevância, você consegue postergar Isso, se você essa deixa lembrança. um livro... eu gosto muito de alguns vídeos que fazem, e a gente vê vinculando na internet, o lugar onde tem mais tesouros é no cemitério. A pessoa às vezes leva a vida inteira querendo fazer. Eu poderia ser, mas se... E não faz. Quantos sonhos enterrados, né? Quantos sonhos enterrados. Uma coisa que me marcou muito, eu vou tentar não chorar. Quando a minha irmã já estava internada e ela teve uma melhora, ela mandou um áudio pra gente. E ela falou assim, mãe, eu vou voltar e eu vou escrever o meu livro. E aí, não deu tempo. E o que isso me ensina? Para de dar desculpa, ou você tem desculpas ou você tem resultados. E aí, se você fica dando desculpas, você não vai escrever nunca o seu livro, você não vai saber se aquele projeto que você tem teria dado certo. Você passa a sua vida assim. E se? Tem uma frase que eu escutei que é muito interessante, que fala assim, é melhor você se arrepender daquilo que você tentou e deu errado, do que você ter a certeza da incerteza de ter Exatamente. Eu costumo dizer que a vida é muito curta para você não realizar nada. Né? Então, você tendo a oportunidade, é preciso se experimentar, é preciso fazer. Eu lembro de muito tempo atrás, alguns amigos que falam assim, o Nunes deu certo. Mas eu lembro também de alguns desse mesmo grupo dizer assim, é mais uma coisa que ele está tentando, né? Uhum. Mas quem tem objetivo tem para onde ir, tem foco. E é muito importante a gente fazer as coisas que nos agradam. E não só por dinheiro. Porque eu costumo dizer que quando faz só por dinheiro fica pobre demais, né? Sim. Então, para deixar legado, tem que ser algo feito com paixão, né? Para que as pessoas falem assim, caramba, eu sinto falta disso. Né? Você falou do musical ali. É bacana ver como você fica radiante quando fala dessas realizações do musical, porque é uma coisa que te apaixona. Mas também é bacana ver o quanto isso tocou em pessoas que comentam aqui nas entrevistas e tal. Então é muito bom a gente fazer alguma coisa que deixe. Esses dias eu recebi algumas mensagens assim, de pessoas que falam assim, cara, eu entrei na faculdade porque você me empurrou e tal. Então, assim, é muito bacana. A gente também passou um tempo junto, né, Neide? Sim. 2008, se eu não me engano, a gente trabalhou. E como é bom você ser ponte, né, para pessoas. Isso é curativo. Né? A gente melhora demais. Você falou da depressão, estava fazendo uma mentoria e o mentorado disse para mim que a indicação dele visitar uma instituição e pudesse fazer parte de um projeto desse,
Ele falou, cara, aquilo dali me salvou. Né? E quando você descobre que você pode ser útil para o outro, é bom demais. Você começa a entender razões pelas preço. quais você está por aqui. Não tem preço, né? dinheiro nenhum paga, né, Marcos? Esse é o evangelho real que Jesus prega, né? Que você ser fonte de bênção para abençoar pessoas, né? Então é legal demais você ser útil ao outro, você poder construir pontes. Então a gente pode se curar a partir do momento que a gente liga a luz do outro, né? Nelson Mandela que falava muito isso, né? A sua luz brilha à medida que você acende a luz do outro. Eu gostei muito daquela frase que aquele rapaz falou na inauguração lá da Veste Frase, né? Eu fiquei depois com ela na cabeça. Que eu me considero próspero quando eu consigo devolver para o outro aquilo que eu ganhei. Eu achei muito interessante que isso é prosperidade. É quando você consegue realmente transbordar na vida do outro, né? Fazer valer aquilo que você recebeu. Quando vocês me perguntando sobre as diversas coisas que eu fiz, eu falei do coach, eu fiz para mim de fato. Para eu aprender a fazer esse alinhamento de vida, planejamento, porque a gente que tem esse corre todo, às vezes a gente se perde no foco. Então, fez muito bem para mim. Mudou a minha vida. E aí, eu me vi daqui a pouco ajudando pessoas. E tem uma família em São Paulo que eles me agradecem muito. E é assim, são coisas que realmente não tem preço. Foi na pandemia, inclusive, que o compositor começou a escrever. Teve a coragem, teve o tempo, né, de escrever. Isso aconteceu comigo. Ele começou a fazer música, só que ele estava em depressão. E a família dele, onde eles vão, eles falam de mim. A Neide tirou meu marido da depressão e salvou meu casamento. Falei, meu Deus, que responsabilidade. Porque até então a gente não sabe. O meu trabalho que eu fazia com ele era de mentoria artística, composição, como ele colocar o material dele na rua e tudo mais. Não tinha a ver diretamente. Mas não tem como você falar da vida profissional sem falar de desenvolvimento pessoal. Entende? E aí foi onde eu cheguei e fomos trabalhando e hoje a família me agradece muito. E é isso que faz valer a pena tudo que a gente faz. Empreender é remunerar sua paixão. Eu faço com paixão. Eu amo o que eu faço e eu posso ganhar muito ou pouco, isso indifere. Mas ver vidas serem alcançadas e transformadas não tem preço. Ouvindo a tua história me faz lembrar uma coisa que eu tenho trabalhado muito, a gente, né, tem trabalhado muito com várias equipes, sobretudo equipes de venda e de gestores, que a galera às vezes é muito focada no resultado, né? Então, pelo resultado se conhece o fruto, pelo resultado, e as pessoas esquecem de se apaixonar pelo processo. Né? E o processo, primeiro que há a possibilidade de se ter paixão pelo processo. Sim. Né? E o resultado ele vem de diversas formas. E que às vezes as pessoas estão esperando o sucesso ou o dinheiro, mas o resultado está na autossatisfação de fazer aquilo. E Né? muitas vezes a pessoa ela consegue enxergar no resultado e quando chega lá ela se frustra. Sim. Porque ela fala assim, E "Poxa, perde tanto isso?" tempo A só com os olhos expectativa lá. ficou isso aí. lá somente. E felicidade é o trajeto. Só que ela não foi feliz no trajeto. Esse é que é o Exatamente, problema. Foi tão exatamente. penoso para chegar no resultado que chega lá, ela fica frustrada ainda e ela não aproveitou o processo. O professor Clóvis de Barros ele fala sobre isso, né? Aquela pessoa que espera a hora feliz, né? Então, happy hour, É a maldição do happy hour. Né? tô ali e tal, vou esperar que só sou feliz às sextas-feiras depois das 5 horas. E aí passou o dia, passou a semana, passou o mês, passou a vida E ela não viveu. e ela não foi feliz. Ficou Mas, feliz. e sempre que chega a segunda-feira tá lá. Ai, vou ter que trabalhar porque eu trabalho com o que eu não gosto. Não, aí vem a maldição do domingo à noite, né? Que todo mundo Já fala. começa a Que já deprê. começa o sofrimento que amanhã é segunda. Amanhã eu vou ter que... Por isso que eu amo as segundas. Quando eu entendi legado, propósito, segunda-feira pra mim é o início de eu começar a fazer as coisas acontecer. Se bem que eu trabalho de domingo a domingo. Mas eu trabalho com o que eu gosto e eu não sinto. Pra mim é prazeroso demais o que eu faço e eu não percebo nem que eu estou fazendo. E é o que as pessoas estão errando muito. Eu gosto do Elon Musk quando ele fala o seguinte: eu só contrato pessoas que já fracassaram diversas vezes. Porque são resilientes.
Entende? A gente precisa começar a amar o processo. Se eu me tornei quem eu sou hoje, não as pessoas entendem assim, quem você é, Neide? Eu sou eu. Hoje eu me conheço, hoje eu sei o que eu quero, hoje eu não sou o que as pessoas querem que eu seja. Entende? Hoje, tudo que eu fiz, eu amei fazer. As pessoas estão muito atreladas à felicidade, ao que o dinheiro pode comprar, a inversão de valores. Na mentoria a gente trabalha muito bem isso, sobre a pirâmide invertida. Não, você primeiro tem que ser, depois você fazer, depois ter. Quando isso vira, meu querido, é muito ruim. Quando a gente dá aquele treinamento de gestão de tempo, né, de administração do tempo, a gente fala sobre a matriz da vida, né? Sim. Que é a relação entre o resultado e o equilíbrio, né? Entre o ter e o ser. E a gente vê que tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm resultado e não têm equilíbrio. Ou seja, ela não tem aquilo que ela quer e ela não tem qualidade de vida. Exato. E Neide, qual a pergunta que a gente não fez que você gostaria de responder? Eu faço essa pergunta. Mas eu acho que vocês fizeram bem dentro do que eu gostaria de responder. Não me lembro de nenhuma específica que eu gostaria de responder. Ai, me pegou, Márcio. A ideia é essa, né? Pelo menos uma É tão vez, né? bom, Tá sempre entrevistando? é tão bom fazer com os outros. Tá vendo? Mas eu não me lembro. Então, quem quiser, segue. Nossos serviços, @digitalobserve. Serviços de produções, @groove360. Porque a gente faz esse trabalho de assessorar o artista 360 graus. Lembrei. Sobre mentoria. A gente tem uma mentoria que é 360 também, exatamente por não somente se tratar, eu tenho um negócio, eu quero fazer. A gente percebe que depende da fase do empreendedor. A gente faz essa anamnese e identifica. Tem pessoas que não podem nem fazer mentoria porque ainda não estão nesse nível. Se você fizer, você vai ter problema. E aí, às vezes, é preciso você liberar. Você não está nessa fase de mentoria ainda. No máximo, eu te dou uns conselhos, uma sugestão. Uma mentoria não. Exatamente. Uma consultoria, Isso aí. no máximo. Mas não estão numa fase de mentoria. Mas porque o método que eu uso, é TSCE, porque transforme suas cicatrizes em estrela. Porque essa frase ela tem uma relevância muito grande na minha vida e ela é permeada por essa frase, porque eu me tornei muito em processos de dores, sabe? Como a dor nos molda. E desde muito nova eu tive um problema na minha perna, que eu tenho algumas marcas e cicatrizes que hoje eu entendo porque ela foi minha primeira cura, porque os médicos não sabiam do que se tratavam. Fiz cultura, fiz tudo que vocês possam imaginar. E teve um dia que eu fiz uma oração e eu senti naquele dia que eu fui curada. Por isso que essa frase está em torno da minha vida, ela é mentoria também, porque eu venho de processos de dores muito profundas. Desde as perdas das minhas irmãs, perda do meu pai quando eu ainda era pequena. Então eu tive muito que ir me adaptando e contornando e superando, me tornando resiliente. Essa é a pergunta que eu gostaria de responder. E muito bem respondida, viu? Não saberia perguntar isso. Estamos aqui com 1h05, 1h10 já? de bate-papo. Eu falo pra conversando. Quando o papo é gostoso, ele flui. Não tem Ele jeito. flui, né? O tempo fica ilimitado. Aí os meninos, de vez em quando, o Marcão fica abrindo essa porta pra falar só ali. Você com pode ver coisa. que ele só aparece ali quando dá mais ou menos isso aí. quando Uma dá essa hora, hora. e 5, ele aparece ali. Do nada pra dizer assim, olha, tá acabando o tempo, tá? Eu tava com medo do Marcos, tá? Do Márcio. Perdão, Márcio. O Márcio, ele é muito inteligente. Por isso que é o guru? Eu trabalhei com essa pessoinha há uns anos atrás, como ele já falou. E ele vai me pegar, porque ele é bom. Eu sei que ele é bom fazendo pergunta. E ainda bem que ele não deu. Ainda bem que já passou. O pessoal fica assim. Mas não acabou ainda não, tá? Toma cuidado. Olha. Não, aqui eu sou muito mais curioso, sabe? Eu tenho uma paixão, eu sou um pouquinho fofoqueiro, eu acho. Tu acha? Adoro saber da vida dos outros. Dona Nélia que sabe, eu vou perguntar pra ela. Santo Adoro podcast. saber da vida dos outros. Tá aí, ó, podcast que me dá essa possibilidade. Aí eu deixo as perguntas mais difíceis para outro dia, outra hora.
Mas, cara, que bom ver você brilhando, que bom acompanhar um pouquinho a sua jornada. Já faz tempo que a gente estava falando pela rede social, né? Mas aí, que bom que você saiu lá desse mundão grandão e veio aqui para bater esse papo com a gente. Volte outras vezes, quando tiver um lançamento, quando tiver um musical, quando tiver um livro, quando tiver qualquer coisa que você julgue importante anunciar, conte com a gente, conte com os nossos canais de comunicação. A Andas Consultoria tem lá seu escritório em Nova Iguaçu. A hora que você precisar fazer uma reunião, bater um bate-papo, dá um pulo lá, vê se o espaço também te acomoda e vem com a gente, vem andando. Que ótimo ter portas abertas. Isso aí. A gente chega no momento que a gente faz as nossas considerações. Então eu vou começar por ele, Charles Fernandes, fazendo as suas considerações desse O bate-papo. compositor. O compositor. A gente tem música também composta aí, tem gente grande, faz parte de grupo aí da galera da Sony também e tal. Mas eu gostei muito das dicas da você. Nos bastidores a gente vai conversar um pouquinho, com certeza. Eu tô vendo que vai sair um musical aí. Olha aí, ó. Bora. Agradecer muito, porque eu, como o Márcio, eu sou muito curioso, eu gosto muito de histórias de sucesso. Eu gosto muito de histórias de superação. Eu acho que é muito legal isso. Por quê? Porque as pessoas que estão nos ouvindo, que procuram a gente, geralmente são pessoas que estão nessa luta, né? De tentar vencer na vida, tentar se encontrar. E eu acho que tudo que a gente faz aqui é baseado nisso, de ajudar pessoas, de fazer as pessoas conseguirem encontrar uma luz no fim do túnel. Muitas vezes a pessoa não está vendo nem o túnel, mas a gente mostra para ela, o túnel está ali, a luz está lá. E eu acho que é muito legal. Eu quero deixar uma frasezinha para poder terminar, né? A coragem é o medo em movimento. Eita, vamos tatuar isso? Vou fazer uma vez frase. Best frase. Vamos lá, gente. E você, Neide, o que você deixa de consideração aí pra galera? Essa frase é muito baseada em Brené Brown, mas eu vou usar uma frase do Cortella. Porque ele fala, eu vou usar do meu jeito, que ele fala, você precisa começar. Não esperar o tempo de estar pronto para fazer as coisas, porque você não vai estar pronto. Comece com o que você tem, até você ter condição de fazer do jeito que você sonha fazer. Esse seria o contexto da frase. Bacana. Você me lembrou também uma outra frase que o Cortella fala, que isso tem bem a ver com o que você disse. Ele fala o seguinte, faça seu melhor, ainda que as condições não sejam favoráveis. Né? Porque quando as condições forem favoráveis, você vai fazer melhor ainda. Então, exatamente. É isso. Você começou, foi lá e fez, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Pegou a frase que eu falei. Deu o seu passo, mas é uma realidade. E assim a gente vai vencendo, sabe? Que bom encontrar pessoas que estão nessa jornada, nessa caminhada também. Que bom entregar a ferramenta para quem está acompanhando a gente. Se você tem o seu negócio, está aí ouvindo, acompanhando a gente, acha que seu negócio faz sentido, impacta em algum momento na vida de outro, entre em contato com a gente, a Leandra vai te atender e aí vai ouvir, você vai passar por uma peneirazinha. Se der tudo certo, você senta aqui, ó, também igual a Neide, para contar um pouquinho da tua história, da tua vida e do teu negócio. Beleza? A Andas Negócio em Movimento está aí aberto para tocar essa ideia. Se você precisa de uma mentoria, se você precisa de uma galera de social media, tem aqui também, ó, observe. Gerenciamento, consultoria, Gerenciamento, consultoria, mentoria. E se você precisa de uma mentoria de negócios, se você tem um negócio ou um serviço, precisa vender mais e melhor, pode procurar Andas Consultoria, que a gente vai olhar para dentro do teu negócio com muito carinho e te alavancar como alavancamos tantos outros, né, Charles? Com certeza. Que hoje viraram parceiros da gente. É aquilo que a gente costuma falar, né? Se você tem um negócio, um produto, um serviço bom e não está vendendo, tem alguma coisa errada. Exato. Procura a gente. Vem monetizar. Cara, por hoje é só. Calma aí. Tem mais? Ué, e o término musical? Olha Você acha mas que eu ia... quem compõe, canta. Não. Ai, A cantora e produtora é ela, né? Podia ser alguma coisa ali, né? Com Anda Podcast e Né, tal. Anda, Deus, você eu não gosta tenho de nada em evento, mente. É. Que traição é essa? Cara, com hoje vocês todo dois? mundo vai cantar um pagode, o cara bota meia hora de vibrato. Não precisa disso. Menos é mais. É só aquela frasezinha pra poder encerrar musicalmente. Né? Exato. Gente, não. Eu vou deixar pra segunda parte. Grava um vídeo então e manda. Pode gravar junto, mas manda, ó. Olha lá o tema então.
Pode ser, Pode ser? pode ser. Então, quinta-feira a gente... Lançamos o desafio, hein? Ó. Quinta-feira a gente vai Olha, apresentar gente, aqui. deixa eu pensar, já quinta-feira. Não, mas tu eu já aceitou, mulher? Não, mas Já sei que ela falou, pode ser, né? Falou, pode ser, já foi. Isso, tá chegando aí, você não viu ainda. Daqui a pouco você fala. eu pensei que eu tinha amigos. E por hoje, então, a gente encerra. Galera, muito obrigado por vocês acompanharem a gente. Muito obrigado por esse alô que vocês deram. E acompanhem lá nos nossos canais Andas Consultoria. Pode ir lá no YouTube que você vai acompanhar a gente também. Na página da rádio, que é Rádio Novos Rumos. Rádio Novo Rumo 98,7. Vai lá também, pode acompanhar essa entrevista lá. E um forte abraço, uma tarde de paz para todos. Fui. Eu também.